Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Começamos agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, o seu espaço abençoado aqui na internet, aqui no YouTube, para a gente estudar a palavra de Deus com muita profundidade, com simplicidade, para que você realmente compreenda a palavra, como é o objetivo de Deus para a nossa vida. Não sei se você já me conhece, mas eu já escrevo há mais de 10 anos lá no site esboçandoideias.com. Já são mais de 1.500 estudos bíblicos gratuitos para você acessar quando você quiser. E tem aplicativo também, tá bom? Você pode baixar nosso aplicativo lá na loja de aplicativos do seu celular. É só digitar Esboçando Ideias, que logo ali os primeiros você já vai encontrar. Bom, nós vamos então partir para o nosso estudo de hoje. Está bem interessante, tenho certeza que você veio aí pelo tema, que muita gente gosta desses temas de Apocalipse. Então a gente vai para a pergunta do nosso leitor, que diz o seguinte: como podemos saber quem é o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse? Alguns dizem que pode ser Jesus Cristo, mas já ouvi gente falando que na verdade ele é o diabo imitando Jesus Cristo. Seria isso possível? Gostaria de compreender melhor esse texto. Pode me ajudar? Olha só. Bem interessante a pergunta, Vai trazer para a gente a oportunidade de falar um pouquinho desse tema, que é um dos temas de Apocalipse que as pessoas têm mais curiosidade. E Apocalipse ele sempre traz para a gente um pouco dessa busca por essas figuras, por essa compreensão daquilo que fala, dos finais dos tempos e tal. Então vamos juntos aprender um pouquinho da seguinte pergunta hoje. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? E eu coloquei aqui, veja as 4 possibilidades. E aqui é muito importante, eu quero falar para você logo de início, antes da gente entrar no texto, sabemos que Apocalipse é um dos livros mais difíceis da Bíblia. São muitas figuras apresentadas, muitos temas, que geralmente ao serem analisados nos trazem mais de uma visão, ok? E a gente não sabe explicar por que Deus quis assim. Tem textos que são extremamente objetivos e outros que nos trazem várias possibilidades de interpretação. Então, isso tem que estar na nossa mente. Isso não deve causar brigas, discussões. São apenas visões sobre o mesmo tema. De qualquer forma, é possível sim levantarmos hipóteses sobre o significado de um texto e escolher uma delas que seja mais coerente com todo o contexto. E cada um pode fazer essa avaliação. Nós somos livres, de acordo aí com a boa teologia, para fazer essas análises, como nós vamos fazer hoje. E eu vou apresentar para você todos os detalhes. Então, se chegar até o final desse estudo e você gostar, deixe o seu like, deixe o seu joinha, também o seu comentário. Isso ajuda muito o nosso canal e é uma forma de você valorizar o nosso trabalho, que nós temos feito aqui com bastante carinho para te abençoar. Então vamos começar a nossa análise? Olha só, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o seguinte. A gente observa aqui na narrativa de João que aqui no início desse capítulo 6, a gente observa que o Cordeiro, assim chamado ali, que traz a ideia aqui do Jesus Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, ele tem a autoridade para abrir os 7 selos que selam o livro, descrito lá em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5. Nós não vamos falar hoje sobre esses selos, depois você pode dar uma lidinha lá para você ver lá como que é a história. Quando o Cordeiro, então, Jesus Cristo, abre o primeiro selo, nós temos ali na cena, vista por João, 4 seres viventes, ok? Que também não vamos explicar hoje, para não complicar demais esse estudo, mas temos ali 4 seres viventes, e um deles chama alguém, dizendo, vem. Isso está em Apocalipse 6, versículo 1. Então Jesus rompe um dos selos, o ser vivente diz, vem, e aí nós temos a seguinte descrição em Apocalipse 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco. Então olha só, preste bem atenção, cavalo branco. E o seu cavaleiro. Então um cavalo com um cavaleiro, que é aquela figura que nós já conhecemos bem, de alguém montado ali em um cavalo. E esse cavaleiro, então, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então, observe a quantidade de elementos. E ele, esse cavaleiro,
saiu vencendo e para vencer, ok? Então esse é o nosso texto base aqui para a gente estudar, para a gente meditar. Mas antes da gente entrar diretamente aqui na análise de quem é esse cavaleiro, a gente precisa entender um pouquinho alguns conceitos aqui. Olha que interessante. A gente observa aqui, eu destaquei que nós temos a questão da coroa. E a coroa, né, dentro aqui do Apocalipse, ela traz para a gente a figura da realeza, da autoridade. Né? Então, aqui o texto está falando de uma autoridade, de alguém que representa uma realeza e que sai vencendo e para vencer. E além disso, ele tem um arco nas mãos, o que indica poder. Né? O que indica ali, o arco era uma arma de guerra, então indica aqui nesse contexto poder. Dito tudo isso, na sequência, a gente vai observar lá no capítulo 6 que nós temos outros cavaleiros que vêm em seguida, com seus cavalos coloridos, trazendo muita calamidade, mortes, guerras e fomes. Depois você pode ler a sequência do capítulo 6. Então nós temos lá o cavaleiro, ou melhor, o cavalo vermelho com seu cavaleiro, o cavalo amarelo com seu cavaleiro e o cavalo preto com seu cavaleiro. E aí mais o cavalo branco que a gente já acabou de falar, que são, então, ou formam os 4 cavaleiros ali citados no capítulo 6 de Apocalipse. Bom, então, feita essa introdução, vamos começar agora a fazer as análises das possibilidades. Primeira possibilidade. Né? Teólogos, alguns deles, dizem o seguinte, olha, esse cavaleiro que está com esse cavalo branco, ele é o anticristo. Seria o anticristo? Então o que dizem esses teólogos? Eles defendem o seguinte, que no Apocalipse, geralmente, a gente tem sempre ali dualidades. O que são dualidades? São duas coisas se contrapondo. Por exemplo, a mulher e a prostituta, Jerusalém e a Babilônia, o cordeiro e a besta, sempre o bem e o mal se contrapondo ali em diversos elementos. E aí, eles pensam então o seguinte, que esse cavalo branco com o seu cavaleiro, esse cavaleiro seria o anticristo. Por quê? Porque ele está, na verdade, ali numa encenação, parecendo Jesus Cristo, mas não é Jesus Cristo. E aí eles dizem o seguinte, olha, esse cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo porque depois dele vem os outros cavalos coloridos que trazem muita calamidade, muitas coisas ruins. E aí, né, usam muito esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que diz, né, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aí, então, nós temos essa primeira posição desses que defendem que o cavaleiro do cavalo branco é, então, o anticristo, um que parece Cristo, mas não é. E eles usam aqui como principal argumento não só esse texto de 2 Coríntios 11, 14, mas também a questão do contexto, ok? Dos outros cavaleiros. Então nós temos aqui a primeira visão que nós já analisamos. Segunda visão que é defendida por alguns. O cavaleiro branco, eles seriam conquistas militares? Então alguns defendem que nós temos aqui uma figura, por exemplo, né, do Império Romano, que depois seria seguido por outros impérios, né, na figura lá dos cavalos preto, amarelo e vermelho, que trariam muita dor e calamidades ao mundo. Então, para eles, a figura do cavalo branco, do arco, ela remete à questão do uso dessas figuras, do arco, do cavalo, por reis vencedores, que usavam essas figuras aqui para desfilar depois das suas conquistas. Então, você vai encontrar aí nos livros, nos melhores livros de teologia, também essa posição de que o cavalo, ou melhor, o cavaleiro do cavalo branco, é uma figura de conquistas militares. Bom, vamos para a terceira então. A terceira vai dizer o seguinte, terceira interpretação, que o cavaleiro do cavalo branco seria a propagação do evangelho. Então, essa visão aqui também pensa em um simbolismo, ok? Que aponta, então, para o grande poder do evangelho, que se espalha pelo mundo todo, né, depois da morte de Cristo. E aí, depois, ele encontra a hostilidade do mundo muito forte.
né? E essa hostilidade do mundo atrai uma série de juízos de Deus sobre as pessoas, que seriam então esses próximos cavalos que saem, né? O cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho. Então a ideia aqui seria a hostilidade do mundo contra o primeiro cavalo com seu cavaleiro, que seria, nesta visão, o Evangelho. E a coroa representaria que o Evangelho é do Rei Jesus, e o arco indicaria que o Evangelho iria conquistar grandes vitórias em meio a muitas batalhas, como de fato aconteceu na história. Então nós temos aqui essa terceira visão, que você também vai encontrar nos melhores livros aí de teologia, de comentários sobre Apocalipse. Estou resumindo aqui para você ter uma compreensão. E aí, temos agora, por último, o cavaleiro do cavalo branco seria Jesus Cristo. Aqui eu já vou revelar minha preferência para esta interpretação, ok? E vou explicar por quê. Olha só, primeira coisa que a gente analisa em Apocalipse, que existe novamente uma menção de um cavalo branco com um cavaleiro. Okay? Uma segunda menção que é vista lá em Apocalipse 19:11. Olha só. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então a gente vai ver aqui no contexto que aqui está falando de Cristo, aqui em Apocalipse 19:11. Então, quem defende essa ideia do cavaleiro do cavalo branco ser Jesus diz exatamente que não tem como ter dois cavaleiros do cavalo branco, ok? Jesus Cristo ele é apresentado como esse cavaleiro mais à frente, aqui no contexto, né, depois aqui de Apocalipse 6, lá no capítulo 19. Além disso, a gente observa também que o branco ele sempre está associado com as coisas de Deus nas Escrituras. A gente nunca tem o branco associado a Satanás, ok? Então nós temos esses argumentos aqui que vão somar para a gente essa ideia de que Jesus ali, sendo o cavaleiro do cavalo branco, ele está fazendo a sua obra, ele sai vencendo e para vencer, e quando Jesus então está fazendo a sua obra, cumprindo o seu plano, as forças infernais se agitam, que são, claro, os outros cavaleiros com seus cavalos, o cavalo amarelo, preto e vermelho, que são citados depois. Então, a gente tem que esse cavaleiro branco, para muitos, é o próprio Jesus Cristo. E aí, né, são essas as 4 principais interpretações. Eu quero fechar dizendo o seguinte para você. Como podemos ver, esta é uma característica de alguns textos de Apocalipse. Eles aceitam diversas opiniões, que até fazem sentido, né? Então você talvez, analisando essas 4 que eu coloquei, talvez você tenha pensado, nossa, eu achei interessante a do anticristo, parece fazer sentido. Umas mais, outras menos. Talvez você olhou e disse, nossa, mas aquela do evangelho não fez muito sentido. Então, a gente tem essa diversidade de opiniões. Sendo assim, cabe ao estudante da Bíblia conhecer essas opções de interpretação e refletir qual delas melhor se encaixa no contexto. E isso sem brigas, que infelizmente tem sido muito comum ou muito comuns nas redes sociais. Então eu quero fechar esse estudo dizendo o seguinte para você. A gente pode discordar. E veja, não há problema nenhum nisso, né? Se a gente tivesse algo totalmente claro, 100% objetivo, todos concordariam. Mas como existem essas opiniões diferentes, a gente percebe que o texto dá alguma margem para a gente compreender, às vezes de forma diferente. A gente não precisa brigar a respeito disso, ok? Porque a gente sabe que o Apocalipse vai se cumprir, estando eu, ou você, ou outro certo, isso não interessa para Deus, a vontade dele vai se cumprir. Então nós não temos aqui uma compreensão que seja um pilar da fé cristã. Agora, se o assunto fosse, por exemplo, sobre salvação, aí já seria outra história, né? Salvação por obras, salvação pela fé, aí a gente sabe que a Bíblia é clara. Então, aí é uma coisa. Agora aqui, quando existe essa diversidade possível, não há espaço para a gente ficar brigando, tá bom? Então eu gostaria que você que vai comentar esse estudo, esse vídeo, que você colocasse aí com muito carinho a sua opinião. A gente vai ler com muito carinho, com todo respeito, né? A gente vai poder discordar e a gente faz então um ambiente saudável
de reflexões teológicas, né? Não gosto de dizer discussões teológicas, mas reflexões a respeito da palavra de Deus. Eu queria dizer para você qual é a forma mais fácil de estudar a Bíblia. Né? Será que tem uma forma ou será que de qualquer jeito a gente estuda e consegue entender? Né? Talvez pela sua experiência você já saiba que não é de qualquer jeito que dá para entender. Será que com um professor é mais fácil? Na minha vivência e na minha opinião, te digo que sim. Talvez você vai aí conseguir aprender 10 vezes mais rápido do que sozinho. Então vem estudar a Bíblia comigo aqui no nosso curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Vamos começar em Gênesis e vamos até Apocalipse, capítulo por capítulo. Mais informações aqui na descrição do vídeo para você conhecer a nossa página com a nossa proposta. Então, ficamos por aqui. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e, claro, logo temos próximo estudo. Se você for inscrita, você vai ser notificado pelo YouTube e vai chegar aqui rapidinho e vai aprender mais ainda, tá bom? Então espero você. Até a próxima. Fica com Jesus.